19 horas e 7 minutos. Estamos aqui iniciando mais um Bilk Live. Muito bom, muito bom. Muito bom a gente ver essa galera prestigiando. A gente vê o quanto que cada um pode ser abençoado com cada um desses, né, dona Kelly? Vamos lá, vamos lá. Hoje nós temos uma parceria específica na área de música e a convidada nossa especial de hoje é a dona Carol Ferreira. No início do nosso projeto nós estivemos com alguns parceiros e a primeira delas foi a Lia. A dona Lia, ela participou no nosso primeiro encontro, falando principalmente sobre os vestidos de noiva. A gente ainda vai voltar com muitos outros assuntos referente ao trabalho que a Lia oferece. Depois nós tivemos a Lidiane, falando sobre toda a organização de festa. E na sequência tivemos a Silvana, com tudo que se refere ao casamento com relação à floricultura. Depois tivemos a Clélia, que envolveu todos os assuntos referentes ao cabelo, né? A produção do cabelo. Depois tivemos a Grace, colocando na ponta da imaginação de cada um tudo que é possível ser feito na área de cerimonial, tudo envolvendo assuntos de noivas, né? E depois tivemos o DJ Gabriel, que se eu assisti uma live dele, tava mó fumacê lá, muito legal, colocando em prática todo o seu trabalho. Depois tivemos novidades com relação às viagens, essas viagens que todo noivo quer fazer posteriormente, não é verdade? Na sequência tivemos a Susan, com tudo que a gente precisava ouvir com relação à maquiagem. Tudo referente à maquiagem foi abordado na live com a Susan. Depois nós tivemos a Mara Regia abordando todo tipo de cabelo referente pele negra. E tudo isso abordado de uma forma muito legal. E elas puderam conferir o que é de novidade, principalmente com relação a cabelos, né? Cabelos afros. Depois, na sequência, nós tivemos quase que uma terapia com relação às massagens com a dona Natália. E hoje nós vamos falar de música. Música muito legal. Não tem um casamento que não tenha música. Seja evangélico, católico, de toda natureza, nós temos música em todo casamento. E hoje, especificamente, a dona Carol Ferreira está presente, nos prestigiando com a sua presença. E ela já está aqui e eu vou chamá-la para que a gente possa participar. Dona Carol Ferreira, tem umas outras pedidos de participação aqui, mas hoje a dona que vai conosco. E na semana que vem nós já temos live confirmada, viu? Olá, Dona Carol, beleza? Deixa eu ajustar minha câmerazinha aqui. Tem que ajustar a minha também, que cortou meu cenário, mas não vai dar certo, senão vai cortar minha cara. E aí, firme? Firme, graças a Deus. E por aí? Opa, graças a Deus na luta. Tem que movimentar nessa quarentena, né? Eu amei a ideia da live, isso? Parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de ter sido escolhida para participar. Nós é que agradecemos, Carol, nós é que agradecemos por você aceitar o convite. O nosso objetivo principal com isso daqui é nós formarmos uma rede específica de profissionais que vão ajudar as noivas nessa trajetória tão incrível que é o trabalho dela. Você já passou por isso e principalmente cai sobre a noiva a decisão da maioria das coisas. A gente vê o quanto que sobrecai sobre os seus ombros estar arrumando esse tanto de profissional que tem, né, no mercado. E muitas vezes a gente não tem nem noção, né, por onde começar. Exatamente. Nós que já estamos nesse mercado há muitos anos, a gente adquire uma certa experiência, né? Então a gente começa a entender um pouco mais, mas assim, as marinheiras de primeira viagem, né, as noivinhas,
que vão casar, geralmente a maioria é pela primeira vez. Então, Tem não tem muita. experiência nenhuma, então eles sempre têm dúvida em todas as áreas do casamento, né? Não só na música, mas também na hora da filmagem. Eu acho que fotografia, decoração, eu acho que é cercado de muitas dúvidas, né? Com certeza, e tem muitas, muitas coisas para abordar, né? E a gente vê Uhum. esse processo, então a gente colocou ele basicamente, foi justamente isso, para dar essa flexibilidade, principalmente na hora da noiva poder participar, né? É verdade. Eu Agradecer. convidei várias noivinhas minhas que estão com assim agendadas para frente, assim, futuramente, e convidei também Aham. umas noivinhas que tiveram os casamentos cancelados agora nesse período, para elas estarem assistindo e também para ficar assim, né, com o coração confortado. Eu até convidei a minha noivinha que seria desse final de semana para a live, mandei o convite para ela. Porque ela me encontrou essa semana e falou que estava bem chateada. Então, assim, é uma situação muito difícil, mas a gente tem que saber usar tudo ao nosso favor. Então, a gente poder usar essa situação para algo legal. E acho que essa ideia da live, da gente compartilhar a experiência, né? Que eu tenho certeza que ela não é a única noiva que nesse momento não está tão feliz por ter cancelado o casamento. Imagino que tenham várias pessoas, não só noivas, como também de outros eventos, né? Aniversário. Eu, particularmente, faço aniversário em agosto. Eu tô receosa, assim. Queria muito fazer uma festa, mas eu não sei se vai ser possível, né, nesse período. Mas, se não der certo também, bola pra frente. Com saúde, a gente comemora outros anos. Sem dúvida. Quando você falou de agosto, eu lembrei de um projeto de um voluntariado que a gente tem na igreja também, e a gente vê que realmente é complicado porque a gente não tem essa certeza de que isso pode vir a acontecer, né? E a gente, É, esse dia estava até a conversando com seu gente não tem pai, uma previsão, né? Tantas previsões que a gente já recebeu e aí depois verdade, foi adiado. Então a gente fica bem sem saber o que fazer. Então verdade. eu acho que até nesses momentos a música é uma grande aliada, porque eu acho que o ditado popular mais certo assim é aquele, né? Quem canta seus males espanta. E eu acho que a música ela sempre ajuda, não é à toa que também estão tendo muitas lives de música. Você citou aí a do Gabriel, que foi ontem, hoje tem ele de novo. E tem vários outros artistas, não só aqui da nossa cidade, da nossa região, mas também, assim, nacionalmente, mundialmente falando, o pessoal tentando levar de alguma forma alegria para os lares através da música. E eu fico muito feliz de ter sido abençoada por Deus, agraciada com esse dom também para poder dividir isso com as pessoas. Com certeza. Eu estava até comentando com seu pai, assim, a gente viu tanto que essa situação foi envolvente, porque a gente nunca ouviu falar, principalmente, nem de coisas para fechar a igreja. Bom, mas É, nosso assunto aqui é outro. Agradecer a presença de todos aqui, desde a dona Natália, tem um punhado de gente aí que chegou, Chaine, tem o Josi, Orisley, mandou uma mensagem para Orisley, agradecer. isso, A Diegão, Fabrícia, a minha sogra tá online, a Josi. Vou mandar um beijo para minha sogra e para minha mãe. Um Diego Neves beijo. também, Miguelzão Bernardes, valeu, brigadão pela presença, dona Luana, Adriel, Ivonete, Rosa, muito, muito legal mesmo poder ter a Diego participação de Graciano todo também, Luana. Diegão. É. Olha só, então vamos aproveitar que essa galera está aqui. E antes da gente passar para as partes iniciais, vamos fazer o seguinte. Eu vou estou fazendo isso aqui agora também. Tem esse aviãozinho aqui, ó. Aviãozinho aqui lateral aqui. Vou mandar Ah, aqui eu para já usei o aviãozinho já. pelo menos umas 15 pessoas. Eu Vou enviei mandar para 100, aqui. acho que tá bom. 100? É. Opa, que legal. Beleza, estou enviando aqui. Ó, Eurizê, manda aí para seus contatos aí, velho. Mas só por 50 aí tá bom. Tá bom? Aí só pra gente falar pro tal do Instagram aí que o conteúdo é relevante e a gente pode abordar esses assuntos aí, beleza? Beleza. Só por enquanto aqui o pessoal continuar chegando. Vou deixar esses comentários aqui, porque eles ficam no seu rostinho aí, depois a gente tira na hora que a gente começar. Então vamos assim, ó. Tranquilo. Quero primeiramente agradecer novamente a você por acreditar no projeto, pela participação, né? Eu E que agradeço o às vezes convite. tem algumas pessoas aqui da minha audiência que não te conhecem e vice-versa, Dona Reza entrando aí. E às vezes tem algumas pessoas da sua audiência que às vezes não me conhecem e tal. Então vamos fazer o Verdade. seguinte, apresenta aí para a galera. Se apresenta aí, mostra
Para que veio Dona Carol nesse mundo? E faz a sua apresentação aí de boas-vindas para a galera. Mais uma vez agradecer, né, o convite, parabenizar pela iniciativa, de poder promover essa live dentro desse tema específico, né, que são os casamentos, que basicamente é 90% do que a gente trabalha, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, eu sou de Ituiutaba, nasci aqui mesmo, sempre morei aqui. E comecei a cantar desde sempre, né? Eu acho que não consigo colocar uma data para falar assim, profissionalmente eu comecei a partir de tal tempo, porque quando eu era criancinha mesmo, eu já comecei a cantar na igreja. Aí meu pai sempre incentivava, ensinava umas musiquinhas, né? Aquelas musiquinhas infantis mesmo, e eu cantava. E posteriormente eu comecei a cantar em casamentos. A primeira apresentação que eu fiz profissionalmente foi em um casamento que eu cantei aquela música Se esta rua fosse minha. Eu tinha 6 anos. Então, desde essa época eu não parei mais. É lógico que assim, foram em proporções diferentes, né? Quando eu era criança, sempre tinha outras prioridades, que primeiramente era ser criança, estudar, brincar, mas eu sempre tive muito comigo essa questão da responsabilidade. Tanto que assim, até hoje, eu fico muito dividida quando às vezes eu tenho que escolher entre um lazer e entre o trabalho, sabe? Porque eu acho que como o trabalho ele sempre se fez muito presente na minha vida desde criança, eu sempre levei isso de uma forma muito natural e prazerosa, que eu sempre fiz por gostar demais. Então eu brinco que eu até não sei muito separar onde começa a obrigação e termina a obrigação e começa a diversão, porque para mim sempre andou muito junto, desde criança. Então é isso, eu sou a Carol Ferreira, cantora, como diz a minha filha, né? A minha filha, eu morro de rir dela, ela fala assim: você é a minha mamãe, Carol Ferreira, cantora. Então é E isso. um fato Resumindo, o que minha filha pensa de mim, é isso que eu sou, a Carol legal, Ferreira, cantora. legal. E só pontuar um assunto que você colocou, que é a relação, assim, a gente não entender, às vezes, dentro da própria mente da gente, o que que acontece quando você não sabe se você está trabalhando, se você está tendo um momento de É prazer na sua vida. É o que a gente sempre tem verdade. falado aqui. Que assim, com certeza não é pelo dinheiro. Com certeza não é, porque senão a gente já tinha desistido. Porque na verdade tem muitos brilhos, muito, mas o trabalho exige uma dedicação. Se você não tiver Sim. um Se fosse pelo compromisso, né? dinheiro, a gente escolheria outras profissões, né? Com certeza. Não que Então, a gente não possa reclamar assim para falar, não sou satisfeita, porque realmente eu sou satisfeita, mas é como você falou, se a prioridade do meu trabalho fosse dinheiro, com certeza eu escolheria uma outra profissão pensando por esse lado. Mas verdade. eu assim, eu nunca tive um momento onde eu escolhi ter essa profissão. Como sempre foi muito natural, de repente eu me vi nessa profissão. Eu fiz faculdade, me formei em administração, trabalhei no setor administrativo de várias empresas, mas eu nunca deixei de cantar. Então, antes era tipo assim, eu tinha um emprego e o hobby, vamos supor, né, que era cantar. Uhum. E aos poucos as coisas foram fluindo e acabou que virou assim a minha a minha profissão oficial mesmo, aonde eu me encontrei, aonde eu fui dedicando mais, cada dia mais e mais, estudando e trabalhando para aperfeiçoar e poder levar um trabalho de qualidade para as pessoas sempre. Amém. Isso é muito legal. Isso A só, Thaís só... falou que eu fiz educação física também. Eu fiz mesmo e pretendo continuar, porque eu tranquei o curso, mas eu pretendo continuar. Eu sei que não tem nada a ver com cantora, ou às vezes até tem, mas é uma área que eu gostei bastante também de ter conhecido. Hoje temos várias atividades para a gente praticar, né? Desde que as que gostam Sim, até o que a gente se envolve é como renda verdade. passiva, para dizer assim. Isso Obrigado ao mesmo. restante do pessoal que terminou de entrar aí. Mandar um beijo para Kate, Thaís, Thaís Faria.
Thaís, Isso, manda lá a no dona aviãozinho. A Lia. Thaís que gosta de mandar. Ela que me ensinou a mandar no aviãozinho para 100 É, pessoas. a É, Alessandra falou aqui, ó, o aviãozinho tá dando retorno, tá isso mesmo. Verdade. Então vamos aproveitar aqui antes da gente iniciar com as nossas perguntas. Vou mandar aqui mais uma vez aqui para minhas amadas noivas. Mandar para uma galera e para a gente dar início. Obrigado, Lia, pela presença aí, então, também. a Lia é super parceira. Quero mandar um beijo para ela também. E também para as filhas dela, que sempre atendem a gente Ai, super bem. Ó, falei da filha dela, a Dani já entrou, assim, já ó. entrou. Foi transmissão de pensamento. Quero mandar um beijo para a Valeu. Tê também. E também para a Jaque. Todo mundo, todas as funcionárias também lá da Lia sempre me atendem muito bem. É uma parceira, assim, que a gente pode contar 100% e ela sabe também que ela pode contar comigo. Maravilhosa, como Verdade. pessoa e como profissional. É verdade. Ok. Só mais um detalhezinho. Tem em alguns Instagrams, embaixo aqui, embaixinho do lado do aviãozinho, tem uma interrogação. Aí a gente já tem algumas perguntas aqui selecionadas, mas a gente colocou no Stories anteriormente, mas você pode usar essa interrogação aqui e mandar a pergunta que a Carol vai responder para você, Manda beleza? pergunta aí pra Manda a gente. pergunta aí que a gente vai responder para você. E o objetivo é esse, a gente esclarecer e tornar possível esse bate-papo aqui de uma forma mais que é crescente para todo mundo. Eu É vou isso só desativar os comentários aqui para a gente melhorar a tela aqui e a gente dá início então a esse nosso bate-papo aqui, trocando ideias sobre músicas de casamento, especialmente para as donas noivas. E se tem um negócio muito E os legal que a noivos gente... também, viu? Sim, lógico. Tem os noivos que gostam de participar ativamente das escolhas de música. É verdade. Se tem um negócio que a gente já falou que é com relação à música, que é uma coisa que move muitas paixões nesse sentido, né? Muitos Verdade. amores, muitos namoros começam principalmente por músicas. E falando especificamente em música, só fazer uma primeira perguntinha aqui para você. Qual que é o efeito que a música produz na sua vida, que ela produziu na sua vida nesse tempo todo? Você já falou um pouquinho, que já começou bem cedo, mas É, isso no começo ele fica só uma repetição, mas aí depois você começa a fazer, começa a fazer parte do seu DNA, né? E você vê verdade. o tanto que isso é intrínseco na nossa vida. E eu vou só citar um momentinho aqui, assim, que nessa última vez que a gente esteve junto, quando você cantou uma música, e eu já tinha escutado essa música inúmeras vezes, né, com a cantora, mas aí eu resolvi voltar e escutar a música original. Você acredita que eu falei assim, não, eu quero escutar com a Carol? Tô falando sério pra você, Me tô falando sinto sério. honrada, fico muito E feliz. assim, a voz, a entonação, tudo isso é diferente e ela provoca inúmeras reações em cada um diferente. É Mas só verdade. voltando à pergunta, assim, o que que é a música em si trouxe para você? O que que ela produziu na sua vida até aqui? Ó, se for para resumir de uma forma geral, a música até hoje ela produziu os melhores momentos da minha vida, né? Ela sempre me proporcionou os melhores momentos, as melhores oportunidades e também sempre esteve em momentos que eu precisava de uma música para poder curtir. Quando a minha filha foi nascer, eu pedi para o meu pai fazer um pendrive com músicas, ele tocando, para eu poder curtir, passar esse momento, né? É, que pouco se fala, né? Que após o parto, são muitas emoções, são muitas dificuldades que a gente tem. Tem muita gente que só romantiza esse momento. Mas, assim, passar por esse momento que é o melhor momento da minha vida, eu defino a maternidade em 2 pontos. Foi a melhor e a pior experiência ao mesmo tempo, porque é um turbilhão de emoções. E o que me ajudou muito a passar por esse momento de turbilhão foi ter essas músicas acalmando, porque eram músicas que eu gosto, que meu pai gosta, que meu pai tocou para mim quando eu era criança. Ele fez ela instrumental, tocada só no teclado, só instrumental, aquela bem gostosinha. E ele fez um pendrive cheio dessas músicas e eu já levei pro hospital.
Então, assim, eu sempre tento usar ao máximo a música ao meu favor. E é isso, a música ela está presente e sempre me proporciona os melhores momentos e as melhores oportunidades através de alguma música. E você tem uma referência muito intensa, né, da parte familiar, principalmente seu pai. Para quem não Com conhece o pai dela, certeza. para quem não Você conhece o pai conhece meu dela, pai, você viu, né, no nosso último encontro, o quanto ele é exigente. então, para quem não conhece o pai Aí dela, é o quando eu José sou Augusto. exigente, quando eu Aí ele sou acha ruim. exigente, ele fica bravo, mas eu aprendi com ele, né? Ué, Então a tem de gente onde? queira ou não queira, tem essa exigência e até assim, uma certa liberdade de poder exigir um do outro, porque nós trabalhamos juntos, né? Para quem não conhece, o meu pai é o José Augusto. Ele é oficialmente assim tecladista, mas meu, para quem não sabe, meu pai ele é formado em música e ele especializou em violão. Então ele é professor de violão. Era, né? Porque ele aposentou. Mas ele deu aula de violão a vida toda. Ele toca teclado, mas assim, qualquer instrumento que você colocar na mão dele, ele vai conseguir tocar. Sax, violino. Ele é assim, multi-instrumentista. Para falar bem sério mesmo, sou muito admirador dele, viu? Ah, eu também. Eu E acho ele quanto que canta assim, também, né? o quanto que ele, às vezes, começando a escutar uma música aqui, ele já, pronto, já dá sequência ali e vai embora. Já. Já, Muito e é legal. isso, às E vezes, outro, assim, e isso outro é detalhe muito que, né? bom, é um dom E, maravilhoso, é muito bom, mas às vezes é o que às vezes dá uma atrapalhadinha nele, porque ele tem tanta facilidade, mas tanta facilidade, que às vezes dá uma preguicinha, assim, de estudar. Mas eu falo assim, pai, quero cantar essa música. Aí ele, tá bom, vou ouvir aqui. Aí acaba que no final ele não escuta nada, eu começo a cantar, ele vai andando atrás e de repente já tá tocando a música, tá pronta já. e para fechar o assunto do pai aí, bom demais que ele deixou herança, né? Gutinho também, baterista A fantástico família toda aí. musical. Nós É verdade. costumamos dizer que é, todo mundo pergunta se a minha mãe também canta, né? Então ela fala, não, eles cantam e eu encanto. Minha mãe só fica na parte de Ela é encantar. a parte empresária. E aí a Bom, família toda sempre. Isso é um outro motivo muito bom que eu acho que a música ela sempre nos permite estarmos juntos, né? Porque mesmo quando a gente vai trabalhar a gente trabalha junto. Então, assim, às vezes muitos amigos que trabalham com música, eles reclamam, né? Ah, porque a gente vai cantar, principalmente datas comemorativas, né? Réveillon, e a gente passa a virada do ano sem a família. Eu não posso reclamar disso, né? Porque a família tá sempre tá sempre junta. junto, né? Graças a Deus. Vamos Graças a lá. Deus. Vamos partir especificamente para o sentido das noivas, então. E Vamos lá nas perguntas, né? e a gente vê como que você faz quando tem que escolher as músicas ideais. Porque, às vezes, igualmente nas outras profissões, a gente vê em grande maioria, as pessoas têm um determinado gosto, têm uma determinada facilidade para olhar e querer enxergar o seu casamento, né, como uma determinada forma como a sua mente prepara para ver, mas muitas vezes o próprio profissional vai dando algumas dicas, fala assim, ó, se você escolher essa música aí, talvez sim, tal, tal, A algumas gente dicas nesse orienta, sentido. né? Isso. Então, assim, como que vai escolher as músicas ideais para expressar esse sentimento que fica marcante na vida dos noivos? Então, a gente orienta, geralmente, mas a gente não tem, assim, esse poder de escolha. E eu nem gosto de ter. Eu gosto de transferir essa responsabilidade justamente pro casal, porque isso é uma opinião particular, pessoal. Eu acho que o casamento, ele tem que ter a cara e o perfil do casal. Então, eu já fiz casamentos que a noiva gostava de country, o noivo também, e inclusive eles casaram de bota, e inclusive eu fui de bota também com o vestido da Lia maravilhoso, e cantei músicas country, porque foi um pedido deles, uma coisa totalmente atípica, nunca tinha feito isso em nenhum casamento, foi uma experiência única. Tive também a experiência de casamentos já de vários tipos também de religião, que tocam algumas músicas
específicas. Tem algumas pessoas que têm preferência por música instrumental, tem outros que gostam de todas as músicas cantadas. Então vai muito do perfil. Eu tive dois casamentos que foram assim mais diferentes, que foi esse que eu falei, country, e teve um outro que foi bem rock and roll. Então o que que a gente procura? A gente procura trazer aquela música que eles gostam o mais próximo de uma cerimônia de casamento. Porque a cerimônia, ela é um momento único, assim, onde eles estão assim, num momento mais sentimental, né? Geralmente é uma coisa mais tranquila, bem diferente da recepção ou da festa. Então a gente tenta trazer alguma interpretação diferente do convencional para poder modificar essa música. Poderia ser até um exemplo aí do que você falou, de ouvir a música com o cantor original e depois ouvir a interpretação que a gente faz. Porque a gente é um sujeito. Porque se for para ficar igual, pode muito bem pôr um CD para tocar, não é? Verdade, com Então a gente certeza. tenta fazer de uma forma única, porque cada cerimônia é única, cada casal é único. Então a gente tenta fazer isso da melhor forma. Então, o que que é o meu objetivo sempre? Eu oriento, tem aquelas músicas que são tradicionais, que tem várias pessoas que gostam. Não, eu quero um casamento com músicas tradicionais. Quais são as tradicionais? Nós temos aí uma lista enorme para poder apresentar para eles. Mas eu também gosto de deixar eles falarem. Porque uma vez até a noiva falou pra mim, ela, nossa, as músicas que eu gosto não vão dar certo no meu casamento, que eu gosto só de sertanejo. Aí eu mostrei pra ela, falei, olha, tem músicas maravilhosas do sertanejo. Inclusive tem uma muito bonita do Jorge Mateus, que é bem atual e que ela é muito usada em casamento porque ela é muito bonita, ela chama Duas Metades. Então, a gente pode adaptar, assim, dentro do que a pessoa gosta e trazer isso para esse momento, porque eu acho que quanto mais esse momento for parecido com o casal, mais especial ele vai ser. E mais único também. E eu acho que é isso que todo mundo busca. Eu nunca vi alguma noiva chegar em mim e falar assim, ah, eu quero meu casamento igual o da fulana, igual o da ciclana, ou melhor do que o de alguém. Não. As pessoas sempre querem tornar aquele momento único e inesquecíveis para elas de uma forma única e especial. Então eu acho que a música contribui muito para isso. Verdade. Vamos passar por uma perguntinha aqui da Vamos lá. Thalita. Quantos músicos vão compor a orquestra? Depende. Geralmente Depende quando do a gente contratado, né? então, quando a pessoa vai contratar, ela fala o que que ela quer. Então, assim, basicamente, o que acompanha somos três, né? Que é, assim, o formato básico e o mínimo que eu gosto de trabalhar em casamentos. Geralmente, sou eu no vocal, meu pai no teclado, e nas cerimônias, o mais tradicional é o violino. Mas também podemos colocar ou violino ou sax, ou acrescentar e colocar violino, sax. Já fiz alguns casamentos, inclusive o último vídeo que eu postei, aquele da igreja que você me perguntou, que foi em Uberlândia, tínhamos o violino, o sax, o piano e o violoncelo. Então, assim, isso vai muito do formato que a pessoa contrata, né? Do que a pessoa gosta, do que ela tem condições de investir. Então, depende muito, é bem relativo. O Fabinho aqui está perguntando quantos e quais instrumentos devo escolher para minha cerimônia? No mínimo três, eu considero. Não é uma regra, né? Mas no mínimo três. Já vi casamentos que foram feitos aí com uma grande orquestra, né? Por exemplo, 5 violinos, 5 instrumentos de sopro, vários, o violoncelo, contrabaixo, percussão, bateria. Então, assim, já vi casamentos que tiveram, assim, orquestras enormes e fica muito bonito se for uma orquestra, assim, que está ensaiada, né? Porque quando o grupo é muito grande e não está ensaiado, acaba que um atrapalha o outro. Com certeza. Mas, assim, o formato mínimo que eu gosto de trabalhar sou eu e 3 músicos. Eu gosto muito da combinação nas cerimônias do violino
com o sax e trompete. Então, eu acho que esses dois instrumentos, um de cordas e um de sopro, junto com a harmonia do teclado, assim. Alguns casamentos que são mais moderninhos, assim, eu tenho indicado muito para colocar o violão. Porque tem muita música atual, bem romântica, que é feita praticamente toda no violão e fica bem bonitinho, principalmente se for aqueles casamentos durante o dia, sabe? No pôr do sol. O violão, ele traz essa leveza também. Então, assim, essa escolha, ela é feita a partir de gosto pessoal, né? Lógico que eu sempre pontuo algumas informações, né, primordiais, porque às vezes a pessoa não entende. Então, não tem como eu cantar, por exemplo, só eu e um violino. Precisa de ter, além de um instrumento solista, ter um instrumento que vai segurar ali a harmonia. Então a gente instrui e a pessoa escolhe dentro daquilo que ela tem preferência. Isso, essa foi a pergunta da Rosemary, Rosemary aqui. Se vocês ajudam a escolher as músicas. Você já até deu uma respondida, né, no início, né? Sim, inclusive na semana antes de começar a quarentena, eu fiz um atendimento com uma noiva e assim é interessante porque pra gente isso é muito natural. Então a gente tem uma playlist enorme que a gente conhece várias músicas e sabe indicar. Mas é um casal que está se casando pela primeira vez, que não tem nem muita noção em relação a isso. Então, às vezes, tem músicas que são bem óbvias e a pessoa às vezes nem pensa. São músicas muito lindas, que estão na moda, assim, tipo, são atuais. Porque hoje em dia a maioria das pessoas elas buscam coisas mais modernas mesmo, estão fugindo um pouco do tradicional, apesar de ainda termos, né, pessoas que não abrem mão de pelo menos ter uma iniciação assim, né, de uma marcha nupcial, que é super tradicional, né, nos casamentos, mas a gente ajuda sim. Igual eu falei, eu não gosto de escolher a música, eu gosto de instruir para que essa escolha seja feita a partir do casal. Eu sempre falo, gente, não tem nenhuma música que tocou no primeiro encontro, uma música que marcou um dia especial, o dia que fez o pedido do casamento, algum show que vocês foram e que foi marcante na vida do casal, porque isso tudo conta muito para tornar o momento ainda mais inesquecível. Com certeza. Quais músicas são mais presentes nos pedidos de casamento? A pergunta do Tiago. A Tiaguinho. marcha nupcial, né, para as noivas. Tem uma música também que nós que cantamos em casamentos a gente já tá cansado dela, mas as noivas não se cansam, que é a Thousand Years. Ela é uma música muito linda mesmo, realmente. Porém, assim, a gente já cantou bastante ela. Acaba que a gente sempre quer, às vezes, inovar e cantar uma coisa diferente, mas ela ainda está muito presente, muito forte. Se eu pudesse escolher uma música para eleger a preferida, é a Thousand Years. Uhum. Show. Legal. Deixa eu voltar os comentários aqui para a gente dar uma confirmadinha. Vou aproveitar e já tirar essa foto aqui. E a gente voltar aos comentários aqui. O pessoal já tem inúmeras perguntas aqui, mas só para a gente colocar aqui mais uma vez o aviãozinho em prática. Uhum. Vamos dar mais uma. Eu recebi algumas perguntinhas em relação à entrada de cerimonial, né? Até você me perguntou. E a maior dúvida sempre das noivas é em relação à entrada. Então, eles querem sempre saber quem que entra primeiro, e assim, por incrível que pareça, a maioria nunca sabe, igual eu te falei, né? Nunca casou antes. É, E a gente, a gente sempre orienta, né? Tem algumas orientações para as entradas, que geralmente tem algumas cerimônias que entra primeiro alguma Bíblia, né? Ou alguma imagem representando o início de uma cerimônia religiosa, que pode ser a abertura da cerimônia, ou às vezes não tem, né, essa parte, e aí já começa já direto com a entrada dos pais, que geralmente vem primeiro os pais, depois os padrinhos, o noivo primeiro, né?
Errei, o noivo. A gente geralmente esquece dos noivos, né, gente? O noivo, os pais, os padrinhos, e às vezes tem porta-aliança, às vezes tem daminha ou não tem. Então, assim, essa questão das entradas é bem relativo também. Não existe uma regra. Tem alguns cerimoniais que falam que tem regra, mas assim, eu acho que atualmente não tem seguido muito isso, não. Por exemplo, tem alguns casamentos que os pais, por exemplo, o pai da noiva entra com ela, né? E a mãe do noivo entra com ele. Então, o pai do noivo entra com a mãe da noiva, entendeu? E aí, para não ter que Uhum. ficar fazendo duas entradas, igual aí o pai entra, depois tem que voltar e tudo mais. Mas isso é bem relativo, é individual, assim, pessoal de cada um. E é também o que torna o momento único. Então, eu sempre gosto de deixar o casal bem à vontade para escolher essas entradas, porque às vezes eles querem, fazem questão que os pais façam uma entrada para registrar isso em vídeo, em foto, né? Uhum. Então, é bem individual também, mas a gente tenta orientar da melhor maneira possível. E por falar em entrada, a gente vê o quanto que é característico, né? A música, principalmente em todas as etnias. Não tem como mesmo. Verdade. Já aconteceu comigo, já aconteceu de dar um BO no som e, e entrou todo mundo sem música. Rapaz, mas que coisa estranha, porque a gente está tão acostumado, né? Mas o tanto que é estranho, o pessoal entrando sem música, sem nada. Igual Por quando não falar em tem. situação estranha, eu também tenho uma para compartilhar aqui com o pessoal. Tem gente que vai ficar rindo de mim, mas assim, eu não consigo rir dessa situação nunca, até hoje. Eu tava cantando, né? Eu queria cantar. Tava lá cantando. E nós tínhamos uma lista, uma relação das músicas. E mudou essa relação das músicas, a ordem das entradas mudou um dia antes do casamento. E Hum, a lista que eu estava em mãos não era a lista atual, era a lista antiga. imagina. Aí eu cantei a música errada na entrada. Só que assim, ninguém sabia, a não ser os noivos que escolheram e eu. Aham. Mas eu fiquei assim, numa situação de apuros, porque a hora que começou a tocar a música, a noiva não tinha entrado ainda, só o noivo, né? E ele tava bem assim na minha frente, a hora que começou a tocar a música errada, ele me olhou assim, né? Tipo, não, não é essa! Não é essa música! E aí, só naquela olhada dele assim, eu já fiquei toda desconcertada. Nossa, eu vou contar a verdade pra vocês, gente. Senti até dor de barriga. Passei mal. É como você disse, Fiquei não, assim, não me dá nem pra rir, né? sentindo. Não, assim, foi uma situação atípica, graças a Deus aconteceu uma única vez, mas assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é a responsabilidade da gente assumir, de tomar a frente, de fazer parte de um sonho, né? Porque não é simplesmente uma festa é a realização de um sonho. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu sempre tive, foi uma situação, assim, pontual que aconteceu, assim, uma única vez, eu espero que não aconteça mais. E muitos dos colegas que estavam nesse evento, né, falaram, Carol, não preocupa, fica tranquila. Não, que isso, acontece, todo mundo erra. E eu, não, mas não no casamento dos outros. Mas graças a Também Deus, dos passei. males, esse daí foi o maior que eu já sofri, que foi cantar a música errada. Eu não lembro direito se eu inverti pais e padrinhos, mas eu lembro que foi um casamento onde os noivos escolheram com significado a música para cada entrada. Então, a música dos pais tinha um significado para eles, a música dos padrinhos tinha um significado para eles. Então, assim, bem que saber disso e carregar isso como um peso mesmo, porque a gente tem que entregar o sonho da melhor maneira possível. Verdade. E só mensurando assim o quanto que é, né? O quanto que é
importante a musicalização no evento em si, tá aí o efeito que ela produz, né? Principalmente em você. É verdade. Dentro da igreja, eles, tanto evangélico como católico, eles deixam ser tocado qualquer tipo de música? Então, não tem muito, assim, uma regra a seguir, né? Falar, ó, tem que ser música gospel, tem que ser música religiosa. Não tem nenhuma exigência nesse sentido. O que acontece em algumas igrejas é que antes de você agendar o casamento, tudo certinho, eles pedem para você levar a lista de música para eles Ah, tá. aprovarem. Porque às vezes tem Uhum. algumas músicas que realmente falam algumas palavras inadequadas, né, para o momento. Hoje em dia tem muita música que excede um pouco no vocabulário. Palavreado. Então eles têm uma atenção especial com isso. Eu não digo que é enjoeira, eu digo que é assim, um respeito mesmo para que É não característico, né, de aconteça cada alguma ambiente, né? situação, que não aconteça alguma situação desagradável, né? Já aconteceu algumas vezes de eu ter que tirar algumas músicas, modificar algumas músicas pela questão de letra. Então, principalmente assim, músicas mais atuais. Já aconteceu algumas vezes de ter que trocar a música bem assim na véspera, porque a hora que receberam a lista, porque eles passam uma lista, né, para a igreja com as entradas, o nome dos noivos e tudo mais, é organizado, não sabe que eles exigem muito isso. E aí tem que passar toda a documentação certinha para o pessoal, e nisso eles pedem para que mandem as músicas. E eu imagino que eles devam fazer aí uma conferência, principalmente das letras. Porque Uhum. quando a música é em inglês, eles não preocupam muito, não. Mas é mais se for em português, porque aí 100% vai estar entendendo, né? O que E, está e falando. principalmente, assim, a adaptação, né, de cada cantor, do grupo que vai fazer a interpretação é muito importante, porque, por exemplo, Às vezes, o já que ouvi em acontece? igreja A gente católica, o noivo entrar com Metallica, só que, só que interpretado de uma forma mais melódica, né? Então, Uhum, dá é aquilo certo, que eu te falei, né? desde que Para combinado poder antes, né? Tudo. combinar mais. E assim, às vezes, quando a letra fala algo que não é tão apropriado, a gente coloca a opção de instrumental, que a pessoa não deixa de ter a música que ela gosta, mas também Boa, aham, não de certa forma, assim, ela não agride o ambiente que ela tá, porque a gente sim. tem que respeitar realmente o ambiente, principalmente quando o casamento é feito dentro das igrejas. E assim, hoje em dia muitas pessoas têm optado por casar em ambientes abertos, né? Tipo clubes, fazendas, chácaras, essas coisas. E nesse caso, não tem assim nenhuma restrição em relação a músicas, mas também, atualmente, conheço poucas pessoas, sim, poucos padres, pastores, né? Pessoa que faz o casamento, que também estão fazendo essas cerimônias fora das igrejas. Então, geralmente, quando as pessoas têm optado por fazer a cerimônia sem ser na igreja, eles chamam ou algum amigo, né, da família ou do casal, para poder falar alguma coisa e fazem ali somente a celebração do civil, né? Ou às vezes alguma pessoa que seja tipo um mestre de cerimônia, sabe? Que só Aham. lê o que está escrito ali no civil e fala alguns votos, os noivos trocam os votos também. Eu acho muito bacana, para mim é um dos momentos mais bonitos do casamento aí, a troca de votos. Você quase que já respondeu a pergunta aqui da Fabi Siqueira. Meu casamento vai ser de dia e ao ar livre. Qual a diferença na formação das músicas? Então, a formação das músicas ela vai muito pelo perfil do casal, né? Se o casal às vezes escolhe uma cerimônia ao ar livre, isso já pode demonstrar um pouco do perfil deles, de música que eles vão gostar. Então, assim, uma banda que tá
praticamente em todos os casamentos, porque tem muitas músicas bonitas e que cabem, encaixam direitinho no momento. É a banda Melim, algumas pessoas falam Melin, né? Eu, na verdade, não Aham. sei exatamente qual que é a pronúncia certa, mas eu acho que é Melim. E a banda Melim tem muita música maravilhosa que, assim, combina direitinho com esses casamentos à tarde e principalmente, assim, num pôr do sol bem romântico, bem bonitinho. Eu gosto bastante das músicas dele, acho que combina muito com as cerimônias. E também tem uma dupla que eu gosto, que não é tão pedida, acho que aqui na nossa região ainda não tão conhecida, que chama Ana Vitória, que são duas meninas, né, que também tem músicas muito bonitas, no estilo também mais ou menos ali da banda Melim, e que também eu acho que combina muito com esses casamentos assim, à tarde. Eu, sim, sou suspeita para falar, porque eu gosto mais de músicas nacionais. Então eu já fui dando logo exemplo assim, de músicas nacionais, são as que eu prefiro mesmo, até porque, principalmente as que são cantadas, eu acho que a música ela não tem que ser cantada por cantar, ela tem que transmitir uma mensagem que seja condizente com o Exato, momento. Então, exatamente. assim, eu gosto muito. Não é à toa que a gente vê inúmeras lágrimas, né? É, Quando a filha então, está assim, entrando, tem que envolve transmitir uma demais. mensagem. A música em si, ela só instrumental, ela já transmite uma emoção, né? A Aham. emoção, ela já passa por si só. Primeiro minuto ali que começa um dedilhado, tanto é que sempre quando tá ali nos votos, né, dos noivos, ou quando tá tendo alguma bênção, alguma palavra durante a cerimônia, eu sempre peço para que seja feito um fundo musical. Então, eu acho que a música, ela dá esse incentivo maior para poder aflorar a emoção. A gente não tá ali com o objetivo de fazer todo mundo sair chorando, né? Mas a gente tá ali com o objetivo de fazer com que, de alguma forma, as pessoas entrem e saiam de uma forma diferente, né? Se sintam tocadas, né? Porque qual que é a graça de você encontrar com pessoas? Qual que é a graça de eu conversar aqui com você nessa live e terminar ela sendo a mesma pessoa que eu era antes? A gente tem sempre que evoluir, melhorar e estar com sensações e emoções diferentes. Então, eu acho que a música, ela leva isso para as pessoas. As pessoas chegam no casamento, às vezes nervosa porque atrasou no salão, às vezes está chateada porque discutiu com os pais, com o marido, com o namorado. E aí, tá, chega ali no casamento. Deixa tudo aquilo lá fora e vai curtir o casamento, porque depois geralmente sempre tem uma festa, né? Então a pessoa já vai de uma forma mais leve também para a festa. Eu acho que não tem ninguém que entre numa cerimônia de casamento e não saia dali tocado, porque é uma manifestação de amor, né? Então é muito bonito sempre. Eu já estou muito acostumada a ver as noivas chorando bastante, então assim, isso para mim já é normal. Mas quando eu Legal. vejo um noivo chorando, aí eu fico engasgada. É, porque Quando eu vejo quando. um noivo chorando assim, tem uns que a hora que a noiva vai entrar, dá uma respirada assim, sabe? De repente você só vê as lágrimas derramando, então eu procuro nem ficar olhando. Porque você já viu alguém cantando chorando tanto que é feio? Com certeza. É, eu já tive inúmeros noivos também chorando, é muito interessante. É porque o Quer ver? noivo, Ó, né? O homem em geral. só para aproveitar o embalo. Aí, ó. E os homens em geral, eles ficam com aquela postura mais firme, né? E aí, geralmente, quando você vê um noivo se derretendo, aí é. Legal, com certeza. E partindo desse princípio de, de estrutura para o casamento, tanto, bom, no caso sendo ao ar livre já diferencia um pouco, mas principalmente na igreja, nas igrejas, é, Ricássia perguntando assim, se vocês ficam responsáveis pela sonorização, ou se é só os instrumentos, como que é? Então, geralmente a gente não responsabiliza pela sonorização, a gente gosta de terceirizar esse serviço. Nós temos muitos profissionais aqui na cidade que trabalham com isso, e aí geralmente a pessoa já pega uma sonorização
completa, né? Principalmente quando tem festa e cerimônia. Aí o mesmo profissional já fica responsável por tudo isso. Até porque a gente até tem sonorização, dependendo da situação, a gente contrata com a nossa responsabilidade, né? Sendo responsabilidade nossa. Uhum. Porém, eu prefiro que tenha uma pessoa contratada da noiva que fique responsável por essa parte, porque, como eu te falei, só a questão de você ficar responsável pelas músicas, você ter que estar prestando atenção nas entradas, né? Ver que hora que termina uma música, que começa a outra. Então, assim, é muita coisa pra gente prestar atenção, pra gente também ter que preocupar com Mas essa essa questão do som responsabilidade. funcionar. Porque mesmo que eu terceirize, que eu contrate uma outra pessoa, se essa responsabilidade for minha, é uma coisa a mais para eu ter que me preocupar se tá tudo ok, se deu certo. Então, assim, na maioria dos casamentos também hoje em dia, a gente tem os cerimoniais que eu acho assim que é imprescindível num casamento, porque aí até os noivos ficam tranquilos em relação a isso. Eu acho que o cerimonial ele coloca cada um no seu quadrado, né? E ele vai tomando conta ali de cada coisa, vai orientando as noivas também, porque eu fico imaginando, se as noivas têm algumas dúvidas em relação à parte musical, imagina o restante, né? Então, assim, eu imagino que seja um período de organização de casamento, um período cheio de dúvidas e, assim, sem sombra de dúvidas, o cerimonial ele ajuda bastante aos noivos na organização e para nós profissionais também, né, para a gente ter a quem recorrer, para poder organizar horários, para poder organizar assim os detalhes, que muitas coisas, além da gente não querer incomodar os noivos, eles também não vão saber às vezes falar para a gente, então fica aquela coisa, né, incomodando. Eu, particularmente, gosto de ter o contato com os noivos só para poder a gente definir essa questão das músicas e tudo mais. Não gosto muito de ficar, que dia, que horário, isso, sabe? Eu acho bem legal a parte do cerimonial em alinhar tudo isso aí pra gente, que acaba dando um suporte, não só para os noivos, como para nós os profissionais também, né? Beleza. E aqui mais só uma última perguntinha aqui. É, se vocês fazem uma pré-cerimônia, vamos dizer assim, para que os noivos tenham acesso, ou se você mostra isso via playlist, como que você leva? Então, atualmente a Ou você gente tem. canta, canta na frente, canta Sim, um a pouquinho. gente. Atualmente, o que a gente tem feito? A gente tem feito isso de uma forma virtual. Ou, assim, às vezes chamado de vídeo, mas geralmente eu tenho alguns vídeos que eu tenho guardados, né? Arquivados para poder encaminhar nesses momentos, tanto para dar sugestão, como também para a pessoa conhecer o trabalho. Às vezes a pessoa recebe a indicação de alguém, né? Nem sempre a pessoa já viu o nosso trabalho. Acontece, eu vi você no casamento da fulana e gostei. Então a pessoa já conhece o seu trabalho, né? Ela sabe do que ela está falando. Tem algumas pessoas que não, às vezes elas acharam você na internet, às vezes elas tiveram a indicação de algumas pessoas, mas nunca te assistiram ao vivo. E assim, é diferente, né? O ao vivo, Uhum. ele realmente ele tem que ser com qualidade. Então as pessoas ficam com esse receio. O que que a gente faz? A gente trabalha com dois pré-atendimentos. E um é para a gente se conhecer melhor, né? Organizar a seleção, organizar as entradas. Eu faço a sugestão das músicas e os noivos posteriormente escolhem as músicas. Após as músicas escolhidas, a gente faz para eles o que a gente chama de audição. Então, geralmente a gente faz uma audição com as músicas já pré-selecionadas por eles. Porque às vezes se a gente marcar uma audição sem ter essa seleção, a gente vai ficar em vão, né? Eu vou ficar cantando algumas músicas que eu acho que eles vão gostar, e às vezes eles não vão gostar, então Já tem que estar pré-selecionados, né? a gente faz esse primeiro encontro, eu conheço eles, faço algumas perguntas, tem algumas perguntinhas já, né, já ensaiadas,
dessa forma eu consigo descobrir um pouco o perfil deles, né? Que estilo que eles gostam, e a gente faz uma pré-seleção. Mas aí vamos supor, eu tô na dúvida, a minha daminha é pequenininha, eu queria uma música infantil. Aí eu queria essa música, mas não sei se vai ficar legal cantada. Então a gente apresenta a opção para ela, né? Nessa audição, antes do casamento. Cantada e instrumental. Qual que você gostou mais? Gostei instrumental. Aí a gente já deixa anotado e já fica com uma lista oficial. E nisso eles já conseguem ter uma noção de como vai ser no dia. Mas assim, tem essas pré-audições, a gente sempre deixa o lencinho, né? Porque eles já choram bastante. Mas aí a gente sempre fala, olha, nessa pré-audição não é nem 10% do que é na hora, porque além de estar num ambiente de emoção, de estar com uma sonorização profissional maior, né? Tudo aquilo no momento contribui para que seja de fato ainda mais emocionante. Aí tem gente que surpreende a gente, tem gente que chora, derrama na audição. Você pensa assim, não, essa daí não vai conseguir nem entrar, coitada. Vai chorar no chão, assim. Tanto que a pessoa chora na audição. E no casamento, segura a onda fortona para nem correr o risco de borrar a maquiagem. Show. Vamos fazer nosso print aqui, Carol? Vamos, peraí, Fazer deixa eu nosso arrumar print aqui. Opa. Fazer nosso print aqui. Beleza. Ótimo. Já deu 1 hora, tá vendo? Aí, Já deu ó. 1 hora aqui para a gente Tem muito participar. assunto, né? Nossa, e a gente, ó, basicamente, não falamos nenhum texto aqui do que a gente teria programado, mas com certeza não faltará oportunidade para Com estaremos de volta, né? certeza. E eu Novamente. quero te pedir para você também se apresentar para o meu público, né? Que eu me apresentei e você não se apresentou. Verdade. Então, eu sou o Vilk Júnior, trabalho com fotografia, filmagem, mas ultimamente bem especializado na área de fotografias. Nós temos levado esse projeto principalmente para as noivas para trazer essa facilidade de analisar os profissionais para que atuam nesse mercado, para estarmos juntos aí contribuindo, a gente dando um pouquinho do que a gente já conheceu nesses mais de 20 anos de profissão. Deus abençoa da gente estar aqui até agora. Com certeza que Deus tem os seus propósitos e aqui a gente já poder contribuir com o que Deus já nos proporcionou para a gente poder trazer de experiência e trazer para a galera o quanto que é legal. Eu particularmente amo esse mercado. A gente, como já falei, todos têm as suas dificuldades, sem exceção, mas é muito gostoso porque o objetivo principal eu carrego isso comigo, que é assim, Deus tem um propósito específico no relacionamento de pessoas. E eu tenho isso comigo, assim, que esse propósito de Deus, ele é específico na vida de cada um. E E não falha, né? esse relacionamento com pessoas, ele é muito característico da minha natureza. Aí, nós não temos aí uma live com mais de 1.000 pessoas, então o Instagram já está avisando que está acabando. Alguns Instagram Do tem tempo, passado de né? 2 horas, né? Verdade. Quero agradecer demais a sua Eu que presença. agradeço. Obrigado. Obrigado por você acreditar no projeto e Eu que trazer para agradeço. nós, Parabéns pela trazer para nós iniciativa. todo o seu conhecimento com relação à música. Como disse, a gente voltar a falar sobre isso em outras lives. Até no Certinho. começo tinha uma colega sua aí perguntando quando que é a próxima. Eu falei, mas calma aí, deixa eu terminarmos dessa primeira, né? A gente Mas, agenda, sim, com certeza. com Vai ser um prazer. certeza. Valeu demais, obrigado pela presença. Eu que Deus muito te agradeço. abençoe, Terminando irmão. essa Obrigado. quarentena, que a gente trabalhe bastante juntos. Com certeza. Deus abençoe. Obrigadão. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. É isso, galera. Obrigadão mais uma vez por estarem presentes aqui conosco. Quero agradecer a todos e na próxima quarta, então, às 19h07, a gente está aqui para levar mais conteúdo para as noivas, principalmente. Pega essa live, encaminha aí com o aviãozinho, ela vai ficar gravada no story de hoje para amanhã, e você encaminha para as noivas, para as pessoas que realmente estão programadas os seus casamentos, para
estarmos levando esse conteúdo para todos, beleza? Porque aqui já vai acabar, tem que gravar antes de terminar. Grande abraço, muito obrigado pela presença e Deus em muitos abençoe.